queridos amigos telespectadores, é com alegria que estamos no ar com mais um programa Lenho Verde. O programa Lenho Verde é um espaço para o espiritismo na televisão. Um espaço onde nós podemos levar a linda doutrina espírita a todos os corações aflitos e todos aqueles que têm uma certa curiosidade em conhecer o espiritismo. Esse espaço bendito é para que nós revivamos Jesus e tirar todas as dúvidas e todas as inverdades colocadas no Espiritismo ao longo de muitos anos. Os nossos amigos, os nossos convidados, os nossos expositores desta equipe Lenho Verde são todos voluntários e que sempre dão um jeitinho na sua agenda para estar aqui conosco. E hoje está o nosso irmão aqui que voltou, né, já até algumas vezes conosco. Tudo bom, Flávio? Tudo, Júlio. Obrigado pelo convite, mais uma vez, né, pela honra de participar do programa O Lenho Verde. Né. Nosso cordial olá a todos que nos assistem e nos prestigiam com a sua audiência, na busca de refletir um pouco mais acerca da doutrina dos Espíritos. É sempre bom ouvir a doutrina e de uma maneira diferente, por isso que temos vários convidados aqui, né, várias pessoas participando. Bom, hoje nós preparamos um capítulo do Livro dos Espíritos. A gente trabalha muito o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, mas hoje nós preparamos um capítulo que ele é bem assim curioso. Ele se chama A Lei de Destruição. Às vezes você pensa assim, nossa, o Espiritismo tem uma lei para destruir tudo. Aí aqui vem a importância de um estudo, né? Flávio, essa lei de destruição, né? O que ela tem de tão importante para estar no Livro dos Espíritos? Boa pergunta. Para a gente entender o contexto da lei de destruição na obra O Livro dos Espíritos, nós vamos observar que ela constitui o capítulo 6 da terceira parte do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, de uma maneira muito geral, ela é dividida em 4 partes ou 4 livros, como queiram, né? Primeira parte das causas primeiras, segunda parte do mundo espírita, terceira parte das leis morais. Sim. E a quarta parte das penas e gozos futuros. Então, a lei de destruição é o capítulo 6 da terceira parte do Livro dos Espíritos, que, como Kardec de forma muito lúcida começa a terceira parte do Livro dos Espíritos abordando conceitos gerais para que a gente possa entender. Então, o primeiro capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos é a lei divina ou natural. Sim. Então, ele aborda os caracteres da lei natural, o bem e o mal, por exemplo, para que a gente possa entender qual que é o conceito de bem e de mal que existe dentro do Livro dos Espíritos e, consequentemente, na doutrina espírita. Certo. Kardec vai aprofundar o conceito do que seja o bem e o mal na obra A Gênese, no capítulo 3. E, evidentemente, que o bem e o mal eles vão se assentar em um dos princípios fundamentais da doutrina dos Espíritos, que é o conceito de Deus. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Evidentemente que a divindade tem atributos. Então ela é imaterial, ela é eterna, ela é toda poderosa, soberanamente justa e boa. O que isso significa? Significa que Kardec vai abordar no capítulo 3 da Gênese que tudo que promana da divindade não pode ser desprovida dos seus atributos. E a gente fica pensando, nossa, mas e a lei de destruição então? Nossa, um terremoto veio de Deus e é bom? Exatamente, esse ponto de vista. Evidentemente que Kardec vai continuar o aprofundamento e ele vai observar o seguinte, ainda que a destruição e o bem, né, tudo que promane da divindade tem que ter a característica, os seus atributos, ainda assim o mal existe. E a gente consegue observar, né, que o mal existe. É só ligar, né, os telejornais e a mídia que a gente consegue observar. Então, da onde vem esse mal? E o que é o bem? Então, por isso que Kardec vai aprofundar na obra Gênese e a gente, né, aconselha o estudo do capítulo 3 da Gênese, mas, sobretudo, tratado no Livro dos Espíritos, no capítulo 6 da Lei de Destruição, Kardec trata dos temas flagelos, destruições necessárias e abusivas, flagelos destruidores, guerras
o assassínio, crueldade, duelo e pena de morte. Veja, são temas referentes e pertencentes àquilo que nos dá um entendimento de destruição. Destruição da vida, né? Destruição até de sociedade, destruição até de conceitos, Isso. mas aqui claramente a gente vê que é com relação à vida, né? Exatamente. E assim, dentro desses conceitos que abrangem destruição, né, existem fundamentados por esses conceitos o que seja o bem e o mal. Certo. Só para a gente dar uma pontuada, para você que está em casa e quiser conferir, tá? Então, ó, Livro dos Espíritos, terceira parte, ou terceiro livro, como alguns queiram, lá nas Leis Morais. Então, você vai encontrar o capítulo 6, falando exatamente o que nós estamos falando hoje. Mas, Flávio, me diz uma coisa para nós, né? Você vê que esse capítulo tem várias perguntas. Então, Kardec começa ali na 728. Me diz uma coisa, Jesus chegou a falar em destruição? Porque às vezes a gente fala assim, não, mas Jesus era só amor. Ele chegou a falar assim nessa questão de justiça, né? Em muitas ocasiões ele falou em justiça. Ele falou sobre essa questão de valorização da vida, porque a gente está vendo uma questão de uma lei de destruição. Sim, evidentemente que sim. Os ensinos morais do Cristo, eles se referem à observação daquilo que o homem destrói de maneira abusiva. Um exemplo, né? Aquilo que faz parte dentro do Evangelho, como alguns observam, como o sermão escatológico de Jesus, as previsões, né, acerca do fim. Quando, isso começa quando eles passam na frente do templo de Jerusalém e Pedro admira, né, as pedras que ornam o templo, né, e diz a Jesus: "Vê, mestre, né, que pedras, né?" E Jesus disse: "Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra." Ali existe um ensinamento ou uma palavra que descreva algo que vai ser destruído. E os discípulos perguntam: "Mas quando será isso, mestre?" E aí ele prevê, né, de uma maneira profética aquilo que alguns conseguem observar como a destruição do templo de Jerusalém no ano 70, né, pela invasão, né, a Jerusalém. E Jesus sempre coloca as coisas, né? Sempre valoriza a vida, ele sempre traz essa questão. E o que seria, né, uma destruição necessária e uma destruição abusiva, né? Porque a gente olha aqui, necessária, o que é a necessária? Exatamente, essa é uma pergunta bem interessante. Porque Kardec ainda vai continuar na Gênesis uma observação assim, por exemplo, no reino animal, os animais se destroem mutuamente por uma questão de sobrevivência. Isso é uma destruição necessária. Certo. Por que necessária? Porque é necessário que aconteça para que exista o equilíbrio na natureza. Então, de alguma forma, essa destruição dos animais uns pelos outros obedece a um princípio de equilíbrio na natureza, tanto da reprodução quanto da conservação. Então, a destruição dos seres vivos uns pelos outros entram como uma lei na natureza, de forma a regular essa reprodução e essa conservação. Tanto é que existe um problema aí com relação a animais que são transportados, né, para outros lugares e perde o predador natural e começa a haver uma superpopulação. Desequilibra. Né? Desequilibra. Dentro dessa coisa assim, o necessário é aquilo que acontece naturalmente, por uma vontade divina. Né? Então essas catástrofes naturais entram aí? Isso. Bem colocado, Josi, naturais por prescreverem uma vontade divina e por fugirem da vontade do homem. Quer dizer, ou seja, o homem não tem a capacidade de, pela sua vontade, impedir que aconteça. Por exemplo, né, quem é que não lembra do tsunami? Sim. As causas naturais que observaram-se fogem da vontade do homem conseguir impedir com que aquilo acontecesse. Por exemplo, o terremoto no Haiti, mesma coisa, né? No Tibete também. Então, mas Kardec vai dizer que o homem tem a inteligência para se prevenir, e é isso que entra o caráter de um flagelo natural no desenvolvimento do progresso do homem.
À medida que o homem progride na inteligência, ele consegue se prevenir ou, né, dessas catástrofes e sofre menos. Mas a causa delas ele não consegue impedir, porque tem em origem a inteligência suprema. Certo. Então, nós podemos dizer então que aquilo que o homem não tem controle e acontece não por interferência do homem, seria uma destruição necessária, partindo do princípio da inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que seria Deus. Então, nós que acreditamos em Deus, cremos nisso. Talvez um ateu que esteja nos ouvindo está dizendo, não, mas isso não faz sentido. Nós estamos dizendo para nós que cremos em Deus. E uma destruição abusiva, né? Vamos pegar nesse ponto, porque seria algo que nós vemos aqui, tipo, né? Essa bomba aí que jogaram lá, essa arma química, né? Que o pessoal da Síria está passando por esse problema. Isso seria uma destruição abusiva? Então, entra numa questão de destruição abusiva no quesito que Kardec trata no capítulo 6 das guerras. Que deveríamos perguntar, né? Oportuno seria perguntar. Então, flagelo natural é tudo aquilo que escapa da vontade do homem e está prescrito nas leis da natureza. Certo. E são flagelos naturais. Não, guerras não são flagelos naturais. Porque não estão prescritas nas leis da natureza. Claro que as guerras estão prescritas naquilo que rege a moralidade dos homens. Então, a vontade, o livre-arbítrio e como dizem os Espíritos na pergunta 742, o transbordamento das paixões. É mais ou menos assim, eu tenho poder, eu quero que seja do meu jeito. E quem está comigo, muitas vezes também quer. Quando Kardec pergunta aos Espíritos, o que impele o homem à guerra? E ele vai dizer, né, predominância da natureza animal e transbordamento das paixões. Quer dizer, transbordamento daquilo que o homem tem de excesso das suas paixões. O egoísmo, por exemplo. O orgulho. Então vê que não há nesse exercício das paixões, do transbordamento das paixões, não há algo que esteja prescrito na natureza. Então seria aquela questão assim, os povos dominantes, né? Você vê, vamos pegar um exemplo de Roma, né? O povo romano tinha uma época lá que estavam expandindo o seu império, mas sempre queriam mais, né? Sempre mais, sempre mais. Com todo aquele avanço que eles tinham nas questões estruturais, eles tinham todo um atraso com relação à humanidade, podemos dizer assim. Então, o que Roma fez teve um lado proveitoso, mas foi mais negativo do que positivo. Isso. A gente até, partindo desse teu complemento, a gente poderia dizer, mas as guerras promoveram o progresso. Promoveram o progresso, mas a que custa? Sim. Vamos dizer assim que teve um flagelo destruidor, nocivo para a humanidade, principalmente para as vítimas. Né? O importante é entender que o Espiritismo observa assim, houve um progresso com as guerras? Houve, mas um progresso que poderia ter sido feito de outra maneira. Através do exercício da vontade na prática do bem. Então, porque a gente pode pensar, mas as guerras fazem parte da natureza humana. Não. Pelo menos a doutrina dos Espíritos não a entende dessa forma. Porque ela observa que existem outros meios para que o espírito progrida, sem ser matando uns aos outros. Eu quero lembrar o público de casa que a doutrina espírita ela nos recomenda instrução constante. Então é estudo constante. É claro que neste programa, né, de meia hora, nós não temos condição de explicar tudo. Então nós lançamos uma semente. Se você quiser estudar a doutrina espírita, procure uma casa, até para debater mais. Porque nós estudamos lá no centro espírita que nós frequentamos em Araquari, são 3 livros há mais de 20 anos. Então você veja que você pensa assim, nossa, que gente ignorante, né? Mas a Bíblia é estudada há quantos séculos aí por várias religiões. Nós estudamos Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e Evangelho, justamente para poder debater e compreender a profundidade do ensinamento.
Mas, Flávio, né, continuando aqui o nosso bate-papo, né, eu considero isso um bate-papo, não é uma aula de espiritismo, é somente uma conversa em cima do que estamos tratando. Aqui também eles falam sobre o homicídio, né? O homicídio seria um flagelo destruidor necessário? Veja, ou um flagelo abusivo? Veja o encadeamento das ideias. Primeiro tratar das guerras e depois do assassínio ou homicídio, né? Que é aquilo que acontece quando os homens se degladem, né, em guerras também. Evidentemente que hoje o assassínio, o homicídio também é um fenômeno social, mas obviamente a gente poderia pensar, e é isso um ponto nevrálgico, né, um ponto delicado entre espiritualistas e materialistas. Porque os materialistas reduzem o homem ao animal. Um animal social. Então, se na natureza os animais se destroem, por que os homens também não o podem? Então, veja que o espiritismo ele se distingue nessa opinião, porque primeiro é uma doutrina espiritualista. É assentado em cima de Deus e da imortalidade da alma. Né? Então, em cima desse preceito, o espiritismo não entende o homem como um animal social. E por consequência, o assassínio é uma destruição abusiva, né? Que os espíritos vão dizer que é um crime, né? Porque impede o progresso de alguém. Nós vemos às vezes o nosso instinto animal, só para que o público entenda, às vezes ele vem à tona quando a gente vê um crime bárbaro, um crime hediondo. E no ímpeto, às vezes a gente tem vontade de exterminar aquela pessoa, né? Mas como a doutrina nos ensina que você matando o corpo, você está só matando um corpo, libertando o espírito e adquirindo uma dívida, porque como é um crime perante as leis divinas, você está adquirindo uma dívida, né? Exatamente. Vê que o conceito de homicídio ou o conceito de assassínio, como trata o Livro dos Espíritos, é um conceito mais abrangente, porque ali no assassínio está também envolvido as paixões. Sim. Por exemplo, diferentemente, como mais para frente Kardec vai tratar acerca da pena de morte, que é um pouco diferente, porque uma coisa é um motivo que o leva a um homicídio, outra coisa é uma sociedade definir aquilo que é um crime prescrito com pena de morte. Olha só, é verdade. Você veja, há um tempo atrás, ainda se ouve isso, infelizmente, mas eu lavei a minha honra com sangue. Então, agora está tudo equilibrado. Isso. É o que Kardec vai tratar junto, logo depois do homicídio, o tema crueldade. Porque a gente observa nos crimes hediondos, né, há requintes de crueldade ligados ao assassínio, ao homicídio. E o que os espíritos vão dizer acerca da crueldade? É um sentimento. É um sentimento ligado ao instinto de destruição no que ele tem de pior. Você veja que, olha que profundo esse ensinamento, o que ele tem de pior. Porque às vezes, quando a gente leva um tapa, a gente às vezes não quer dar só um tapa de volta, a gente já quer dar um murro. Você veja que entra o quê? Algo mais, eu quero ser pior do que ele. Exatamente. Algo que nasce da vontade e que se realiza no ato. E aí falta o quê? Falta controle, falta evangelho, falta instrução, falta combate às más tendências. Um progresso, né? Basicamente o conhecimento de si mesmo. Nessa época de Kardec, quando ele tem uma parte aqui que fala do duelo. Né? Mas hoje eu acho que não existe mais duelo, não sei, nos países europeus. O duelo, tal como era tratado no Livro dos Espíritos e também no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E essa forma de duelo não existe mais. E como é que era a forma de duelo naquela época? Né? Era uma convenção social do que aqueles que de alguma forma se sentiram ofendidos poderiam usar dessa convenção para duelar e jogar entre si as vidas para aqueles que queriam defender a sua honra. Então, era uma coisa legalizada? Era uma convenção social permitida, né? E que os espíritos vão dizer que é fundamentada na bestialidade humana, assim, no sentido das vazões às paixões animais. Né? Você veja como os espíritos, eles são assim, eles são ótimos, inclusive nas suas palavras, né? Bestialidade humana.
é realmente uma besteira, né? Uma questão tão animalesca, você querer acabar com uma situação, né? E alguns de casa estão dizendo assim, mas eu queria que ainda existisse duelo. Mas na verdade é um atraso de vida. Bom, o assunto ele vai fluindo, né? Vai indo, vai acontecendo. E aqui nós temos uma última parte deste capítulo, né? Que seria a pena de morte. Isso, na nossa sociedade, ainda tem um peso grande, né, Flávio? O que a gente poderia mostrar sobre a ótica espírita com relação à pena de morte? A pena de morte, embora a nossa nação não a possua, o Brasil não a possua, talvez hoje, muito mais do que em tempos anteriores, foi mais discutida. Né? Por questões que a gente observa hoje em dia, né, na mídia. Evidentemente que Kardec, na pergunta 760 do Livro dos Espíritos, pergunta, desaparecerá algum dia, né, da legislação humana a pena de morte? E os Espíritos escrevem incontestavelmente sim, à medida que o ser humano progride. Né? Então é benéfico o Brasil não ter pena de morte? Veja, legalizado. Exatamente. Veja, uma observação muito importante. É importante essa questão de não ter a pena de morte, mas veja, a gente é um dos países que mais assassina. Então, é aquilo que nós estávamos comentando agora há pouco. A pena de morte é aquela lei, né, que sanciona por um crime que algum membro da sociedade cometeu, a morte. Então é algo legalizado, como tu mesmo colocasse. O assassino já não. Então, evidentemente que essas duas questões, à medida que o homem progride, vão desaparecendo. Né? Mas o que os Espíritos colocam de uma forma bem enfática é que, à medida que o homem progride, essa pena de morte ela vai sendo deixada de lado. A gente entende que quando acontece alguma coisa com a família da gente, você fala isso porque não foi com a sua família, né? As pessoas costumam levantar essas questões. Mas a doutrina espírita ensina, não, pena de morte, não. Você só está liberando o espírito daquele corpo. E ainda se endividando, como falamos agora há pouco. Então, quando se fala assim, mas você não está passando por isso, gente, nós temos que começar a acreditar na lei divina, né? Um caráter muito importante de se entender, por exemplo, no que tange a lei de destruição, que está contida dentro das leis morais, que elas são dirigidas à humanidade. Evidentemente que a gente que passa pela prova de ter perdido um ente querido, né, assassinado, e que desejaria a pena de morte para aquele, de alguma forma, equilibrar a justiça, né, é um caso pontual. Claro que é injustificável, mas é um caso pontual. O que os Espíritos se referem é que, à medida que a humanidade vai, e aí o conceito de homem, né? Homem e mulher, a humanidade vai progredindo, esse costume ele vai deixando de lado, porque obviamente haverá menos assassinatos, haverá menos homicídios, haverá menos crimes e consequentemente não haverá necessidade de punir tão rigorosamente esse tipo de crime. Então, o que a gente observa também, o que a gente poderia se perguntar, assim, mas a gente tem um instinto natural de conservação. Nós não poderíamos perguntar assim, já que a sociedade tem o instinto de conservação no geral, a gente não poderia propor a lei, né, a pena de morte, com o intuito de se prevenir daqueles que de alguma forma assassinam, daqueles que cometem crimes da sociedade? Você está querendo mais ou menos se justificar por ainda ter o ímpeto de matar. Exatamente. E os Espíritos vão dizer, né, de uma forma categórica, há outros meios de se prevenir do que matando. Aí a gente lembra da frase de Kardec na Obras Póstumas, onde ele vai dizer que é pela educação, muito mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. A educação, com certeza, é um meio, né, um outro meio mais nobre, mais elevado, mais edificante, né, do que... Até para a gente entender, que esse contexto a gente já falou muitas vezes nessa frase do Kardec, que quando você se instruir é uma coisa, educar-se é outra. A instrução está dizendo, não faça isso. Mas até você compreender e assimilar isso, né? Você veja que
Quando Jesus agia com justiça, inúmeras pessoas não gostavam. Né? Inúmeras pessoas não gostavam quando ele agia com justiça. Quando ele não condenou, por exemplo, o caso da mulher adúltera, né, que está lá no Evangelho, quando ele não a condena, muitos não gostaram. Mas, diga-se de passagem, era o apedrejamento até a morte. Sim, imagina. E Jesus, ele não quebra a lei, que ele diz assim, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então ele está dizendo assim, tá, a lei está dizendo, eu não vou dizer assim, não cumpra a lei. Você veja que Jesus é perfeito. Mas ele diz que não tem, que atire a primeira pedra. E ainda bem que todo mundo naquele momento teve uma consciência, né? Um estado de consciência. É que a influência moral de Jesus era muito grande, né? Uhum. Flávio, para a gente dar uma encerrada e fechar esse capítulo, que o tempo voa, né? Que recomendação você daria para os nossos telespectadores com relação a essa lei da destruição? Para se entender a lei de destruição, há de se entender primeiro o caráter de uma lei divina, ou natural. Então, o que a gente pode entender de uma forma bem resumida? A destruição, todas as destruições que estão na natureza, elas visam o bem. A destruição que parte muitas vezes do homem pelo ato das suas vontades que se excedem, tornam-se abusivas. E a consciência alicerçada nas leis morais que nos regem, vai nos cobrar. Ela vai nos exigir a reparação de uma destruição abusiva que nós fizemos. Então, vamos começar a fazer o bem, né, gente, o tempo todo. Flávio, que bom que você veio. Pessoal, fiquemos todos nessa paz, com essa instrução e fiquemos todos com Deus. Grande abraço.